Lei Orgânica do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constituintes e legais, em nome da sua comunidade e para assegurar, no âmbito da autonomia municipal, os direitos sociais e individuais, a liberdade, promulga sob a proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica do Município de Valença. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O município de Valença, em união indissolúvel à República Federativa do Brasil e ao Estado do Rio de Janeiro, assume a esfera de governo, dentro do Estado democrático e de direito e fundamenta sua existência no seguinte: autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, território próprio. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 2º. São objetivos do município de Valença: a constituição de uma comunidade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento local integrado ao desenvolvimento regional e nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, o aperfeiçoamento da sua comunidade, prioritariamente pela educação, a garantia do desenvolvimento local, sem prejuízo dos sistemas ecológicos. Artigo 3º. O município de Valença rege-se pelos seguintes princípios: autonomia municipal, prevalência dos direitos humanos, defesa da democracia, igualdade entre bairros, distritos e regiões, repúdio ao terrorismo, à violência, ao tóxico e ao racismo, cooperação entre os municípios, para o progresso das comunidades, solução política dos conflitos, integração econômica, política, social e cultural dos municípios brasileiros. Poder de associar-se aos municípios limítrofes e ao Estado, para planejamento, organização e execução de projetos de interesse comum. Título 2. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Do Município. Seção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 4º. O município de Valença, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica votada e aprovada por sua Câmara Municipal. 5º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo único. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, representativos da sua cultura e história. 6º. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. 7º. A sede do município dá-lhe o nome e a categoria de cidade. Seção 2. Da divisão administrativa do município. Artigo 8º. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual, e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 9º desta lei orgânica. Parágrafo 1º. A criação do distrito poderá efetuar-se mediante fusão de 2 ou mais distritos, que serão suprimidos, sendo dispensada nessa hipótese a verificação dos requisitos do artigo 9º desta lei orgânica. 2º. A extinção do distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária à população da área interessada. 3º. O distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será a de vila. Artigo 9º. São requisitos para a criação de distritos: população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte exigida para a criação do município. Existência na povoação sede de pelo menos 50 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Parágrafo único. A comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste artigo far-se-á mediante declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de estimativa da população. Certidão, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores. Certidão, emitida pelo Agente Municipal de Estatística ou pela repartição fiscal no município certificando o número de moradias.
certidão do órgão fazendário estadual e do municipal certificando a arrecadação na respectiva área territorial. Certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde, e das Secretarias de Polícia Civil e Militar, certificando a existência de escola pública e dos postos de saúde e policial na povoação sede. Artigo 10. Na fixação das divisas distritais serão observadas as seguintes normas. Evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Dar-se-á preferência para a delimitação, as linhas naturais, facilmente identificáveis. Na inexistência de linhas naturais, utilizar-se a linha reta cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez. É vedada a interrupção de continuidade territorial do município ou distrito de origem. Parágrafo único. As divisas distritais serão descritas trecho a trecho salvo, para evitar duplicidade, nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Artigo 11. A alteração de divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano anterior ao das eleições municipais. Artigo 12. A instituição do distrito se fará perante o juiz de direito da comarca, na sede do distrito. Capítulo 2. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 13. Ao município compete prever a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Elaborar o orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias e plurianual de investimentos. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, prestar contas e publicar balancetes até 30 dias do encerramento de cada mês. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Emenda aditiva número 1, artigo 13, incisos 6 e 7. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Estabelecer norma de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança e aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de serviços, inclusive a dos seus concessionários. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, e especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Fixar os locais de estacionamentos de táxis e demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Ordenar as atividades urbanas, fixando as condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.
observadas as normas federais pertinentes. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitério. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder da Polícia Municipal. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros agrícolas alimentícias. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre o registro de vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Emenda aditiva número 1, artigo 13, incisos 37, 38 e 39. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos e estritamente municipais, iluminação pública, regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Disciplinar os depósitos ou armazenagem de carga e descarga no perímetro urbano. Parágrafo 1º. As normas de loteamento e auamento a que se refere o inciso 14 deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a zonas verdes e demais logradouros públicos, vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales. Passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais, com largura mínima de 2 metros nos fundos dos lotes, cujo desnível seja superior a 1 metro da frente ao fundo. Parágrafo 2º. Lei complementar de criação da Guarda Municipal estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Seção 2. Da competência comum. Artigo 14. É da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 15. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida em relação às legislações federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Capítulo 3. Das vedações. Artigo 16. Ao município é vedado:
Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal, de autoridades ou servidores públicos. Outorgar isenções ou anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. Instituir o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Cobrar tributos. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, utilizar os tributos com efeito de confisco. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da legislação federal, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 12, a linha A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Segundo, as vedações do inciso 13, a linha A, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativos ao bem imóvel. Terceiro, as vedações expressas no inciso 13, a linha B e C compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quarto, as vedações expressas nos incisos 7 e 8 serão regulamentadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Emenda aditiva número 2. Título 3. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 17. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Artigo 18. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema promocional, como representante do povo com mandato de 4 anos. Primeiro, são condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Segundo, o número de vereadores do município será fixado segundo sua população, observados os seguintes limites: até 20.000 habitantes, 9 vereadores; de 20.001 até 40.000 habitantes, 10 vereadores; de 40.001 até 65.000 habitantes, 11 vereadores; de 65.001 até 100.000 habitantes, 12 vereadores;
De 100.001 até 150.000 habitantes, 13 vereadores. De 150.001 até 210.000 habitantes, 14 vereadores. De 210.001 até 300.000 habitantes, 15 vereadores. Terceiro, a população do município será aquela existente até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição, apurada pelo órgão federal competente. Quarto, qualquer alteração quanto ao número de vereadores correspondente ao município, seja em âmbito federal, estadual ou por emenda a esta lei orgânica, não atingirá o mandato em vigor, respeitados os que devem ser o planejamento da Câmara Municipal e o ato jurídico perfeito constituído em 1 de janeiro do primeiro ano da legislatura. Artigo 19. A Câmara Municipal de Valença reunir-se-á na sede do município, de 2 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 20 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Segundo, a Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme se dispuser o seu regimento interno. Terceiro, a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo prefeito quando este entender necessário, pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa em caso de urgência ou interesse público relevante, pela comissão representativa da Câmara conforme previsto no artigo 39, inciso 5 desta lei orgânica. Quarto, na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 20. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário constante da Constituição Federal e desta lei orgânica. Artigo 21. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Emenda aditiva número 3, artigo 21. Artigo 22. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recintos destinados ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 38, 12 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser realizadas em outro local, por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Emenda modificativa número 2, parágrafo 1º do artigo 22. Segundo, as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Artigo 23. As sessões serão públicas salvo deliberação em contrário, tomada por 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Artigo 24. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. As deliberações da Câmara somente poderão ser tomadas quando da existência em plenário da maioria de seus membros, ou quando essa decisão exija o quórum qualificado de 2/3. Segundo, considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Seção 2. Do funcionamento da Câmara. Artigo 25. A Câmara reunir-se-á em reuniões preparatórias, a partir de 1 de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa,